O que acontece após a morte é uma pergunta que inquieta a humanidade desde o início dos tempos. Para aqueles que seguem a fé cristã, a Bíblia oferece uma visão clara e profunda sobre o destino da alma após o fim da vida terrena. Esse é um tema de grande importância, pois nos convida a refletir sobre a eternidade, o propósito de nossa existência e as escolhas que fazemos em vida. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois que morremos, desde o momento da morte até o julgamento final e a eternidade. Primeiramente, a Bíblia afirma que a morte física é inevitável para todos. Em Hebreus 9, 27, lemos: "E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo." Isso significa que a morte é uma realidade para todos os seres humanos, independente de crenças, status ou condição. No entanto, a morte para os cristãos não é o fim definitivo, mas o início de uma nova etapa, a eternidade. A vida na Terra é apenas temporária, enquanto a alma humana continua sua jornada além da morte física. Quando uma pessoa morre, a Bíblia ensina que o corpo volta ao pó, mas a alma segue para um destino imediato. Em Eclesiastes 12:7 lemos: "O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Aqui vemos que o corpo físico feito do pó da terra se deteriora, mas a alma, ou espírito, retorna a Deus. No entanto, o destino final da alma depende de como a pessoa viveu sua vida e de sua fé em Jesus Cristo. Jesus, em diversas passagens, fala sobre a separação entre aqueles que creem e os que não creem, e isso reflete diretamente no destino após a morte. A Bíblia apresenta dois destinos possíveis para a alma: a vida eterna com Deus ou a separação eterna de Deus. A separação eterna é conhecida como condenação ou inferno. Em Mateus 25:46, Jesus ensina: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Aqueles que rejeitaram a Deus e viveram longe de seus caminhos experimentarão a separação eterna, enquanto os que aceitaram a Jesus como Salvador terão a vida eterna. Esse conceito de eternidade é central para a fé cristã e oferece esperança aos crentes, pois promete um destino final glorioso para aqueles que confiam em Deus. Imediatamente após a morte, a Bíblia indica que há um estado intermediário para as almas, conhecido como céu e inferno temporário. Em Lucas 16:19 e 31, Jesus conta a parábola do homem rico e Lázaro. Nessa história, o homem rico após a morte vai para um lugar de tormento, enquanto Lázaro, o homem pobre e temente a Deus, vai para o seio de Abraão, um lugar de conforto e paz. Essa parábola nos ensina que, ao morrer, as almas entram em um estado consciente e aguardam o julgamento final. Aqueles que estão com Deus experimentam descanso e conforto, enquanto os que rejeitaram a Deus enfrentam sofrimento. No entanto, esse estado intermediário não é o destino final. A Bíblia fala de um momento no futuro em que todos os mortos serão ressuscitados e julgados. Isso é conhecido como o juízo final ou o grande trono branco. Em Apocalipse 20, 11-15, João descreve essa cena, onde todos os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé diante do trono e livros foram abertos. Aqui, vemos que, após a ressurreição dos mortos, todos serão julgados de acordo com suas obras e, mais importante, com sua fé em Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida entrarão na nova criação, enquanto os demais serão lançados no lago de fogo, o destino final de condenação. A ressurreição dos mortos é um tema de grande destaque nas Escrituras. Jesus ressuscitou dos mortos como o primogênito dos que dormem, como lemos em 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa que, assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que nele creem também ressuscitarão para a vida eterna. O corpo físico será transformado em um corpo glorificado e mortal, sem as limitações e fraquezas do corpo terreno. Essa é a esperança da ressurreição, que os crentes viverão para sempre com Deus, no estado de perfeição e comunhão eterna. O destino final dos crentes é descrito como a Nova Jerusalém, ou Novo Céu e Nova Terra. Em Apocalipse 21, João tem uma visão da nova criação, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Deus habitará com seu povo, e ele será o seu Deus. Esse é o destino glorioso reservado para aqueles que seguem a Cristo, uma eternidade em perfeita comunhão com Deus, num lugar onde o mal, a tristeza e a morte não mais existirão. A promessa de um novo começo, onde tudo é restaurado e renovado, oferece consolo e esperança para aqueles que enfrentam a realidade da morte.
Por outro lado, a Bíblia é clara sobre o destino daqueles que rejeitam a Deus e escolhem viver separados dele. O inferno é descrito como um lugar de sofrimento e tormento eterno, onde a presença de Deus está ausente. Em Mateus 13, 41 e 42, Jesus fala sobre o destino dos ímpios. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os que fazem tropeçar e os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas imagens de sofrimento revelam a gravidade da separação eterna de Deus e nos lembram da importância de viver em conformidade com os seus mandamentos. Outro ponto importante é que a Bíblia enfatiza a urgência da decisão durante a vida. Em Hebreus 3, 7 e 8 somos advertidos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso significa que nossas escolhas durante a vida determinam nosso destino eterno. Não há uma segunda chance após a morte para arrependimento. Por isso, a mensagem do Evangelho é tão importante. Jesus oferece a salvação, mas cabe a cada pessoa aceitá-la enquanto ainda há tempo. O arrependimento, a fé em Cristo e a busca por uma vida de obediência a Deus são essenciais para garantir o destino eterno ao lado de Deus. Em resumo, o que acontece após a morte, segundo a Bíblia, é a entrada na eternidade. Todos morrerão fisicamente, mas a alma continua sua jornada, indo para o descanso ou para o tormento, dependendo da fé e das escolhas feitas em vida. No fim dos tempos, haverá uma ressurreição geral e um julgamento final, onde cada pessoa será julgada por suas ações e sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que estiverem em Cristo receberão a vida eterna na Nova Jerusalém, enquanto os que rejeitaram a Deus serão separados dele para sempre, no inferno. Assim, a Bíblia nos oferece uma visão clara e cheia de esperança sobre o que acontece depois da morte, chamando-nos a viver com o olhar voltado para a eternidade.